Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 43, diz o texto sagrado. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Quero fazer algumas observações dentro desse texto com vocês nesta oportunidade. A primeira delas é a respeito daquilo que nós estamos enxergando, o tamanho do problema que geralmente nos amedronta. A segunda observação do texto diz respeito àquilo que você ouve, as maldições que são lançadas até você. Pode perceber que não existe guerra, não existe a peleja ainda, mas primeiro a aparência, o segundo, aquilo que você ouve, as ameaças que você recebe. E por fim, a gente vai notar aqui que nenhuma dessas coisas abalaram a fé de Davi. Ao contrário, ele confiou em Deus, dizendo: é o Senhor que vai te entregar nas minhas mãos. Estes são os pontos que quero destacar nesta oportunidade com vocês. Então, vamos seguir. O texto vocês conhecem muito bem a respeito desta peleja entre Davi e Golias. Eu quero aqui trazer a guisa de introdução para nós que Deus já havia ungido Davi, rei de Israel. E Deus, ele tinha o propósito de mostrar para Israel Davi. Ele precisava aparecer como tal. E como que Deus, ele faria tal coisa? Ora, Deus, ele vai promover essa guerra. Então preste atenção bem na mensagem. Tem muitas pelejas, tem muitas guerras, tem muitas dificuldades que nós enfrentamos, que na realidade são todas elas promovidas pelo próprio Deus, porque Deus está querendo nos promover, Deus está querendo nos levantar, Deus está querendo nos mostrar para outras pessoas, enfim, Deus está querendo realizar o seu propósito. E muitas das vezes nós não estamos entendendo, não estamos ligados com o propósito de Deus. Davi, ele sabia que Deus, ele estava com ele naquela peleja e naquela guerra. Davi não vai confiante na sua força, na sua sabedoria, na sua experiência. A confiança de Davi estava em Deus. E quem confia em Deus não é abalado por nada. E uma das principais que muitas das vezes abala o cristão, como eu disse, é aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós permitimos que os nossos sentidos físicos captem ao que está ao nosso redor, e isso abala a fé, abala emocional, abala a estrutura física, e nós nesse momento nos tornamos presas fáceis para as situações, para o inferno que quer nos destruir. Olha a aparência daquele homem. Era um gigante de mais de 3 metros de altura.
Mas Davi olha para aquela situação, ele não está com os olhos colocados no problema. Os olhos de Davi, irmãos, ele neutraliza aquilo que é a aparência física. Esse homem anda por fé, não anda por vista, anda na confiança do Deus Todo-Poderoso. O que é que pode nessa terra, diante dos meus olhos, ser tão grande ao ponto de ser maior do que o nosso Deus, do Deus que nós confiamos? Pode ser grande, pode ser forte, pode ser enorme, mas não tem problema, não há nada que possa ser maior ou mais poderoso do que o nosso Deus. Portanto, onde é que está a nossa visão? Nós estamos olhando para as coisas segundo a sua aparência ou nós estamos olhando para as coisas segundo o olhar de Deus, andando por fé? É por isso que aquele que tem fé agrada a Deus, porque anda conforme o que Deus tem falado. Então vejam, Davi, quando, por exemplo, cantava dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde que vem o meu socorro? Ora, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então tudo que é físico está debaixo do controle do meu Deus, inclusive o meu problema e o meu adversário no momento de peleja. No segundo momento aqui desse texto que eu acabei de ler para vocês, olha só, o que é que o filisteu vai fazer? No verso 43, no finalzinho, o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Agora são as palavras que chegam até nós. Quantas pessoas hoje cristãs dizem crer no poder de Deus, no poder de seu amado Filho Jesus Cristo, todavia tem medo de maldição, tem medo daquelas palavras que são lançadas. Ora, nós temos que estar guardados no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansar. Nós não vamos ficar espantados com nada. Espanto noturno, seta que voe de dia, mortandade que assole o meu dia, palavras contrárias. Eu não sou motivado por aquilo que as pessoas falam. Eu sou motivado pela palavra de Deus. Eu sou motivado por aquilo que Deus fala a meu respeito. Então não é aquilo que dizem para mim. Se me amaldiçoam, saiba de uma coisa: maldição nenhuma vai ter poder sobre aquele que é abençoado por Deus. Se lembre da situação de Balaão, em que ele foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo que estava no deserto, porque Balaque queria vencer o povo, mas era maior do que o seu exército, era mais poderoso do que ele, então precisava ser amaldiçoado. Mas quando Balaão vai lá, Deus vai dizer: você não pode amaldiçoar esse povo, porque esse povo abençoado é. Deus abençoou, Deus derramou graça. Então não tem, irmãos, o que possa fazer o contrário. Se Deus abençoou, está abençoado. Então acredite, não são as palavras contrárias que vão impedir você de vencer a peleja e de vencer a guerra. Por último, do que eu destaquei, eu quero dizer para você, de tudo aquilo que Davi viu, de tudo aquilo que Davi ouviu, ele não estava preocupado com aquela situação presente. E ele tampouco estava confiante na sua própria força, porque perto do filisteu realmente Davi não era nada. O homem era forte, era grandão, e ele estava fortemente armado. E o que é que Davi tinha? Uma funda, algumas pedras que ele pegou ali do ribeiro. Mas isto não era a confiança dele. A confiança dele estava em Deus. Então, olhe só o que Davi vai dizer para este filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Preste atenção, aquilo que Deus, ele preparou e ele vai entregar para nós, não tem quem impeça. Davi fazia parte de um projeto, Davi fazia parte de um sonho de Deus,
ele já havia Deus dito para Samuel: já encontrei um homem segundo o meu coração. E quem era esse homem? Era Davi, o pastor de ovelha. O pastor que ficava nos montes, pelos vales, louvando e glorificando o nome do Senhor com uma harpa, e cantava e salmodiava a majestade do Deus Todo-Poderoso. Era um verdadeiro adorador. E quem anda com Deus, quem crê no poder de Deus, este é um adorador. Adorador não confia na sua própria força. O adorador confia no poder de Deus e sabe, se Deus me entregou nas minhas mãos, não importa o tamanho da adversidade, do problema, ou o tamanho daquilo que eu tenho que conquistar. É grande demais para mim tal coisa, não importa. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu posso até ser frágil e fraco, um vaso, a estrutura do vaso é barro, mas o meu Deus, ele é grande e poderoso, de modo que o fraco pode dizer: eu sou forte, não por causa de si mesmo, mas por causa daquele que garante a vitória. Então veja, Davi diz: hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. E se Deus entregou nas tuas mãos, não interessa, pode ser gigante, vai ser derrubado. Quando Davi lança aquela pedra, a pedra vai atingir a cabeça, o único lugar que não tinha uma armadura, o único lugar que não estava protegido o capacete daquele guerreiro, e a pedra atinge e ele cai por terra. Quando caiu, agora Davi de pé, o gigante se tornou menor do que Davi. E no poder de Deus, Davi foi lá e venceu Golias. E os filisteus todos fugiram, agora temendo, porque aquilo que Davi disse, olha o que Davi disse para o gigante, combatendo as palavras negativas do gigante, dizendo o seguinte: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E os filisteus ouviram aquilo. Quando então Davi derruba o gigante, e Davi vai lá, corta a cabeça do gigante, os filisteus observaram e viram: a palavra na boca desse moço é verdade, vamos fugir. Não deu tempo. Todo Israel, então o exército, partiram para cima, e a peleja foi vencida no nome do Senhor. Meus queridos irmãos, não importa o tamanho da tua guerra e da tua peleja, não importa o tamanho do problema que esteja diante de nós, o que importa é que Deus esteja conosco. E se o Senhor Deus disse: estou convosco, então acredite, creia e vá para cima, vá para a guerra, vá para a peleja, no nome do Senhor, pois a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.